Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Tirando o calor, né? Hoje tá... Boa tarde. Essa semana foi meio difícil, né? Um calor, eu vou te contar. Mas, tirando isso, todos bem, né? Espero que sim. Bom, caríssimos, essa é a nossa primeira aula do quarto bimestre. Nesse bimestre, vamos falar sobre força. O que vem a ser força? Força é o conteúdo que antecede as leis de Newton. Então, esse bimestre, além de força, nós também vamos falar sobre as leis de Newton. Não é nenhuma novidade, é tranquilo, bem fácil, mas para começarmos eu preciso falar de força. Então, sem mais delongas, vamos lá. Força nada mais é do que a interação entre dois ou mais corpos, e essa interação gera duas coisas. Ou gera mudança de velocidade, ou gera deformação. Ok? Então, sempre que dois corpos interagem um com o outro mediante força, vão acontecer duas coisas. Ou vai acontecer mudança de velocidade, ou vai acontecer deformação do corpo. Ok? Ah, a chamada não apareceu? Bom, eu estou tendo alguns problemas com o GR8 essa semana, quanto à chamada, mas assim que terminar essa aula, eu vou conferir para ver o porquê que não apareceu, tá? Caso continue não aparecendo, vocês me avisam. Certo? Então, como vai funcionar? Eu vou dar a aula. Assim que eu terminar de explicar, eu não vou desligar a aula. Vou lá ver e conferir o porquê não apareceu. Aí vocês olham aí e me falam agora que eu já faço um chamado, caso ela não apareça. Tá? Bom, então, olha só. Recapitulando, força nada mais é do que a interação entre dois ou mais corpos que vai causar deformação, deformidades ou variação na velocidade. Não é difícil de você imaginar quando isso acontece. Ora, se eu e um aluno, se eu vou empurrar uma mesa e um aluno vai me ajudar a empurrar essa mesa na sala, nós dois estamos aplicando sobre esse corpo, que é a mesa, cada um está aplicando sobre ela uma força. E as nossas forças em conjunto vão fazer com que a mesa se mova. Se a mesa está se movendo, houve o quê? Houve uma variação na sua velocidade. Então veja que a aplicação da nossa força, a nossa interação com a mesa, causou a ela uma variação de velocidade. Agora imagine que um jogador chuta uma bola. Ao chutar a bola, o pé do jogador interagiu com a superfície da mesma. Então, o que aconteceu? O jogador, interagindo com a bola, causou tanto deformação quanto mudança de velocidade na bola. Por quê? Ora, ele aplicou uma força sobre ela. Se você parar para pensar, percebe que todo movimento é causado por uma força. Então, por isso nós primeiro estudamos quais são os tipos de movimento, que foi movimento uniforme, movimento uniformemente variado, e agora vamos estudar a causa desses movimentos, o porquê que acontecem estes movimentos. Todo corpo é impulsionado por uma força para que possa se mover. Certo? Por exemplo, um carro, ele é impulsionado pela força do motor, que gera a locomoção dele através da força de atrito dos pneus com o solo. Mas, enfim, eu coloquei aqui só um pequeno resumo disso que eu falei agora.
As causas dessas variações ou deformações são chamadas forças. Quando um corpo é abandonado de determinada altura, cai com movimento acelerado devido à força de atração da Terra. O que é a força de atração da Terra? Gravidade. Ao chutarmos uma bola, o pé exerce sobre ela uma força que, além de deformá-la, inicia-lhe o movimento. Quando as superfícies dos corpos que interagem se tocam, a força é chamada de contato. Em dinâmica, vamos tratar de forças cujo efeito principal é causar variações na velocidade. Isto é, aceleração. Então, toda força pode gerar uma aceleração, certo? O que é aceleração? Mudança na velocidade. Então, olha só, pessoal. Sob todo o corpo, atuam pelo menos 4 forças, certo? Sobre todo o corpo na Terra atuam pelo menos 4 forças. Vamos imaginar aqui um ser humano. E sobre esse ser humano, para que ele entre em movimento, vão atuar pelo menos 4 forças. Se ele está na Terra, a primeira força que está atuando sobre ele, aqui para baixo, ó, é a força da gravidade. Força gravitacional. Certo? Toda pessoa, todo objeto, todo ponto material que esteja na Terra ou em suas proximidades sofre com o efeito da força gravitacional. Quer dizer que ele está sendo atraído para a Terra, puxado para baixo. Para toda força para baixo, existe uma força que age também para cima. Opa, ficou meio... Aí. Acho que até estou me antecipando a falar sobre isso agora, mas já serve como... Já vai mostrando para vocês. É porque estou me antecipando. Porque essa força aqui, esse esquema de forças, já é da parte da lei de Newton, tá? Então, se existe a força gravitacional puxando para baixo, existe uma contraforça chamada força normal, que puxa para cima. Por que existe essa força? Simples. Isso aí nós vamos aprofundar melhor lá na terceira lei de Newton, tá? Só que para cada ação de uma força, existe uma reação de mesma intensidade, porém de sentido oposto. Essa é a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Então, se nós temos a ação da gravidade puxando para baixo, existe uma contraforça, que se chama força normal, que nos puxa para cima. Você fala, mas eu nunca senti ser puxado para cima, professor. Claro que não. Essa força normal existe só para compensar a força da gravidade. Se ela não existisse, obviamente você ia ser amassado no chão. Entendeu? Então, devido à ação da gravidade te puxando para baixo, existe uma contraforça que te empurra para cima. Por que existe essa contraforça? Ela é uma reação à força da gravidade. Tá? No momento, você não precisa decorar isso. Só estou te mostrando que as forças estão presentes no nosso dia a dia. Para que você ande, seu corpo precisa exercer uma força chamada força motora, ou força muscular, se você preferir assim, exercida pelos seus músculos, pelos seus membros corporais para que você ande. Em contrapartida, para trás, é exercida a força de atrito. Sem a força de atrito, você não conseguiria andar. Por quê? Imagine o chão sem nenhum tipo de atrito. Se você estivesse em um chão totalmente ensaboado, totalmente liso. Quando você tentasse aplicar uma força para se mover, ao invés de seu pé firmar e você conseguir andar, você ia escorregar. Então,
se não houver atrito com o solo, se não tiver contato com o solo, você também não conseguirá se mover, certo? Bom, mas essa parte desse esquema de forças aqui, vocês podem deixar que nós vamos falar sobre ele novamente quando estivermos falando da terceira lei de Newton, certo? Foi só para mostrar para vocês onde atuam as forças. Aqui eu trouxe um pequeno exemplo da atuação de duas forças, olha só. O veículo estava em velocidade e a força que estava se propagando nele era a força motora, a força do motor. Então, ao colidir com o poste, ele tinha uma força que atuava, vou colocar bem grande aqui, uma força atuando nessa direção, para a esquerda. Essa aqui era a força motora, a força gerada pelo motor do carro. No entanto, ele colidiu com o poste, e com isso o poste aplicou sobre ele uma força. Essa força aplicada pelo poste é uma reação à pancada que ele deu. Eu vou chamar ela de força do poste mesmo. Força que o poste exerceu sobre ele. Repara que sobre esse carro ocorreram os dois efeitos. Ele vinha a uma certa velocidade e a velocidade foi diminuída na hora que ele bateu. Então, houve variação de velocidade, né? E também houve o segundo efeito, que é a deformação. Devido à pancada, ele se deformou. Entendeu? Então, pode acontecer só um efeito, só mudar de velocidade ou só deformar, ou podem acontecer os dois. Tá? Nesse exemplo aqui fica nítido que além da deformação, também aconteceu a mudança de velocidade. Então, observem que as forças têm sentidos opostos. A força motora está para a esquerda e a força do poste está para a direita. Certo? É importante você notar a direção dessas setas. As duas estão na horizontal, porém uma para a esquerda, a outra para a direita. Tá? Próximo. Agora observe que dois rapazes estão empurrando o carro. Os dois estão exercendo a força para a mesma direção. Ó. Este aqui está empurrando para a direita. Este aqui também está empurrando para a direita. Nesse caso, como os dois estão empurrando para o mesmo lado, na mesma direção e no mesmo sentido, uma força resultante vai ser aplicada sobre esse carro. Essa força resultante, ela já recebe esse nome porque é o resultado da aplicação das duas forças. Imaginem só que eu vou empurrar o carro na rua. O carro estraga, eu vou empurrar. Vem alguma pessoa na rua disposta a ajudar e aplica uma força junto comigo na traseira do carro na mesma direção. Então, quer dizer que a força dessa pessoa está somando ou subtraindo com a minha? Está somando. Então, a força resultante, já que nós dois estamos empurrando para o mesmo sentido, vai ser a minha força, que é a força 1, mais a força da pessoa que está ajudando, que eu vou chamar de força 2. Então, se a minha força for de 60, como foi dado aqui no cantinho, ó, mais a força da pessoa que está ajudando, que foi de 75, fazendo a soma, nós teremos aí uma força resultante de 135 newtons. Esse N, ele é a unidade de medida de força. Tipo assim, quando você vai medir uma distância, por exemplo, a distância daqui está na esquina,
eu meço em metros. Quando eu vou medir uma força, a quantidade de força colocada, ou utilizada, ou aplicada, eu vou chamar de newton. Essa força possui, por exemplo, 100 newtons. Ela recebe esse nome em homenagem ao físico e matemático que a estudou, que foi Isaac Newton, certo? Por isso o nome de Newton. Próximo. Então, só lembrando antes de mudar, sempre que as duas forças tiverem o mesmo sentido, nós vamos somar as duas, tá? Agora observem aqui que nesse caso elas não têm o mesmo sentido, mas elas formam entre si um ângulo de 90 graus. Quer dizer que essas forças são perpendiculares entre si. Elas formam ali um ângulo de 90 graus. Então, onde vai ficar a resultante? A resultante vai ficar aqui, ó. Em diagonal com as duas. Ó, força resultante. Como nós vamos calcular essa força resultante? Nós temos um ângulo de 90 graus. Não sei se vocês conseguiram enxergar aqui, mas temos um triângulo, ó. Nós temos um triângulo retângulo. Como se calcula um dos lados do triângulo quando se tem os outros dois e ele é um triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Como é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa é a força resultante, que é igual cateto oposto ao quadrado, força 1 ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado, força 2 ao quadrado. Então, substituindo os valores que nós temos, olha lá. Força resultante ao quadrado é igual. Qual o valor da força 1? Nesse caso aqui, ele colocou força 5 e força 6. Vamos considerar como força 1 e força 2. Força 1, 80. Então, 80 ao quadrado. Mais força 2, 100. 100 ao quadrado. Vai ficar assim, ó. Força resultante ao quadrado é igual 80 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, coloca 2 zeros. Mais 100 ao quadrado, 10.000. Somando, teremos força resultante ao quadrado professor, é ao quadrado por conta do lado que o senhor fez que se encontra? É ao quadrado por causa do teorema de Pitágoras. Não sei se vocês se recordam, mas com certeza vocês estudaram isso esse ano. É assim, ó. Imaginem um triângulo retângulo qualquer, onde cada lado desse recebe um nome. Aquele que está em frente ao ângulo de 90 graus recebe o nome de hipotenusa. Aquele que está atrás do ângulo recebe o nome de cateto oposto. E o que está abaixo de cateto adjacente. Aí utilizamos o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado, que é igual a cateto oposto ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado.
Aí eu só adaptei, né? A hipotenusa aqui é porque é a força resultante, cateto oposto é a força 1, cateto adjacente é a força 2, certo? O quadrado já vem da fórmula do teorema de Pitágoras. Então, continuando, fazendo os cálculos. Temos força resultante ao quadrado. Eita. Força resultante ao quadrado será igual a 6.400 mais 10.000, 16.400. Tiro a raiz quadrada, força resultante será a raiz quadrada de 16.400. Não vai dar uma raiz exata, hein? Temos 2 zeros no final, 164 não tem raiz exata, então... Mas passou de 10.000, creio que 128. Vou colocar aqui um tiozinho, aproximadamente 128 newtons. Certo? Então, esse cálculo vocês vão fazer apenas quando as duas forças estiverem entre si um ângulo de 90 graus. Tá? Vamos ver o próximo. Sim, agora vamos fazer alguns exemplos. Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Tenho aqui uma reta para a direita, outra reta para a esquerda. A reta para a esquerda, eu vou colocar ela medindo 9 newtons. A reta para a direita, eu colocarei medindo 15 newtons. Elas estão atuando sobre um mesmo ponto. Bom, já mostrei para vocês o que é força, é a interação entre dois ou mais corpos que gera deformação ou mudança de velocidade. Já falei sobre os efeitos dela. Agora estou mostrando como quando duas forças atuam sobre um mesmo corpo, o que acontece? Isso aqui é como se fosse um cabo de guerra. Olha só, uma pessoa está puxando para a direita com uma força de 15 newtons. Outra pessoa está puxando para a esquerda com uma força de 9 newtons. Quer dizer que quem está puxando com mais força provavelmente ganharia esse cabo de guerra, né? Então, a força resultante vou colocar aqui FR, força resultante, será justamente a subtração entre essas duas forças. A força resultante será 15 menos 9. E 15 menos 9 são 6 newtons. Então, quando nós vamos subtrair? Quando as duas tiverem sentidos opostos, ok? Agora vou mostrar para vocês quando as duas têm o mesmo sentido. Olha, imagina que eu vou colocar uma força para cá e a outra em azul no mesmo sentido. Ó. Essa em azul, vamos colocar medindo 12 newtons. E essa em verde, vamos colocar medindo 8 newtons. Como eu mostrei agora há pouco para vocês, quando duas forças atuam sob o mesmo corpo,
e as duas possuem o mesmo sentido, observa que as duas estão para a direita, a força resultante será a soma dessas duas forças. É só lembrar do exemplo do carro. É como se eu fosse empurrar para um lado e outra pessoa me ajudasse. Então, a força resultante vai ser para o mesmo sentido das duas, porém vai ser aumentada. Então, ela vai ficar assim, ó. Força resultante será 12 mais 8. Quer dizer que eu vou juntar as duas forças. E 12 mais 8 são 20 newtons. Vale lembrar que as forças são grandezas vetoriais, certo? Elas são melhores definidas mediante a sua direção e o seu sentido. Não, sem problemas. Que bom que você veio. Agora, como último exemplo, vou mostrar para vocês vou fazer outra daquela de um ângulo de 90 graus. Aqui para cima, teremos a força que mede 6 newtons. Essa aqui vai dar exata. E para a direita, teremos uma força que mede 8 newtons. Entre as duas, vai existir um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares entre si. O que isso gera? Ora, quer dizer que a nossa força resultante vai estar no meio dessas duas. Ela será uma diagonal aqui no meio das duas, ó. Essa é a força resultante. Como nós vamos calculá-la? Vamos usar de novo o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras vai ficar assim, ó. Força resultante ao quadrado, que é igual força 1, 8 ao quadrado, mais força 2 ao quadrado, 6 ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado será igual 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. Então, força resultante ao quadrado será 64 mais 36, que são 100. Como que eu faço para tirar o quadrado? Eu vou extrair raiz quadrada. Eu terei raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100, muito fácil, 10 newtons. Então, só tem esses três casos, pessoal. Ou eles têm sentidos opostos, e aí você vai subtrair, ou eles têm o mesmo sentido, e aí você vai somar, ou de 90 graus. Então, não é difícil, já que só tem essas três hipóteses por enquanto, tá? Não vou colocar com ângulos ainda tudo que eu fiz, que eu expliquei para vocês agora, tá? Então, se tiverem qualquer dúvida, pode perguntar por lá mesmo que eu respondo vocês. Se não for hoje, nessas próximas aulas, segunda-feira eu respondo, tá bom? Então, nesse caso, fiquem com Deus, tenham um bom fim de semana, aproveitem do calor, viu? Tá ótimo. Mas não pode sair para nenhum lugar Pois por causa é. da quarentena. Não tem graça, não pode ir pra praia. Eu ia viajar. Demais, professor. Nem fala, viu? Além de calor demais, você tem que ficar em casa agora, tá
Uma beleza. O ventiladorzinho daqui tá quase derretendo. Bom, meninos, então fiquem com Deus. Tenham um bom fim de semana. Até a próxima aula. Tchau, tchau.